Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, bem-vindos a mais um episódio de Alegria de Viver e desta vez estamos presencialmente, depois de não sei quanto tempo, não é? Cerca de 8 anos. Quase pareceu, sim. Podemos começar a medir, assim como medimos a vida dos cães, não é? Isto é, não sei quantos anos em vida de cães. Podíamos estabelecer uma métrica para em vida de pandemia, que é, este ano soou-me a 25 anos. É verdade, mas é relativo, porque por outro lado, como se passou tão pouco para além da pandemia, parece que também foi pouco tempo, não é? É as duas coisas. certo, ainda Isto está a ontem ficar muito parecia profundo. Sim. março de 2020, não é? Sim. Eu percebo. É relativo. Se calhar era isto que o Einstein se referia quando disse que as cenas eram relativas, não é? Aliás, eu acho Está que ele aqui física. estudou aquele tempo todo para as pessoas explicarem a teoria da relatividade, como o que ele provou é que tudo é relativo. Sim, as cenas são relativas. Não, é mesmo. Tu estás a dizer isso e eu estou a tentar relativizar aquilo que tu estás a dizer, Sim. de modo a eu relativizar também a minha teoria. É, no fundo era um pós-modernista, o Einstein, não é? Era. Era ele, o Foucault, andava... Nada tem um significado, não é? Não. Só que o Einstein justificou a relatividade dele com muito papel e muitos números e ninguém percebe aquilo. Mas no fundo é preciso virem génios como nós, Claro. olharem para os papéis e dizer, não, o que ele quer dizer é que as cenas são relativas e nada é o que é. Sim. E tudo pode ser aquilo que parece e nem tudo é aquilo que parece. Mas isso parece os livros do nono ano, não é? Aqueles livros do nono ano de história em que tu pensas, tens aqui uma construção teórica intelectual. Hegel é tese, antítese e síntese. Fim da filosofia de Hegel. Sim, Ideia de Hegel, é essa. Não, tu precisas de saber o suficiente para saberes o básico para não passares vergonhas. Sim, no fundo, os livros, por exemplo, de Nietzsche, história... Anticristo. Sim, no fundo, estão-me a super-homem. ligar do estrangeiro. Estão-me a ligar do Chipre. É? Já te ligaram do Chipre alguma Não me vez? ligaram, mas deve ser para te roubarem coisas. É. Sim. Vou bloquear. Pronto. Sim. Nunca me tinham ligado do Chipre. Sim, do Chipre e da... Incrível. Pronto, mas isto para te dizer que os livros de história são uma espécie de compêndios matemáticos das letras. Sim. Que é, se a matemática é possível de ser reduzida a fórmulas, tu, na história do nono ano, também reduzes todo o pensamento a uma fórmula. Hegel, um calhamaço. Mas isso é história, isso é mais filosofia, não é? É filosofia, mas quando tens de explicar, por exemplo, no nono ano, o aparecimento do proletariado, Ok. ou seja, em que o Marx é filho do Hegel, ele diz que a teoria da tese, antítese, síntese é um bocadinho a teoria do Marx da luta de classes, de os servos da gleba contra Sim. os senhores feudais. Pronto, e este passou a ser um podcast de divulgação histórica. Sim. Que vai estar no Mas o básico, ensina.rtp.pt. eu de Hegel só sei isso também, não sei mais nada. E chega. E chega. E chega. E o Nietzsche era o anticristo, o Platão era o anticristo e o super-homem, e o eterno retorno, dava-se assim esses conceitos básicos. O mito do eterno retorno, que é uma ideia de concepção de calendário de grego. É. Para eles o tempo é circular. O tempo Sim. também é uma cena relativa. É. Primeiro acontece como tragédia e repete-se como comédia. Não é? É. E depois da comédia volta à tragédia e anda por aí. É. Sim. Não, isto realmente uma pessoa precisou de vir para a rádio Sim. para isto Para ficar... aprofundar ideias. Não, super aprofundado. Não, mas se for Estás a ver? preciso, eu já li livros de Nietzsche e não consigo dizer muito mais do que isto sobre Nietzsche. Passou. É. De Hegel não li, admito. Leste o Príncipe Maquiavel para depois citares uma frase que não está no Príncipe Maquiavel, não é? Qual é a frase? Os fins justificam os meios. Que não está no Príncipe Maquiavel. Não.
Tá bem. Assim, diretamente, não. É implícita a teoria, mas há pessoal que diz que essa frase está lá cita. Sabes que o de Príncipe de Voltaire, Maquiavel dizem que é sátira. Aquilo. já me disseste. Que ele estava a ser irónico. Eu estou a ler um livro em que o gajo fez um capítulo inteiro sobre Maquiavel e eu lembrei-me de ti nesse capítulo, já me tinhas dito isso, e ele toma aquilo como uma coisa a sério. Um senhor que escreveu um livro nos anos 60 sobre filosofia de Maquiavel. E não menciona essa coisa da sátira. Sabes o que é? Esses filósofos andarem a escrever calhamaços e compêndios e haver tipo um grande filósofo que revolucionava tudo só a ler aqueles livros tipo enciclopédias juvenis que vêm com os resumozinhos dos outros filósofos. Sim. Mas ele sabia tão bem, este dicionário ilustrado da filosofia, ele sabia aquilo tão bem, conseguia relacionar as ideias tão bem que nem precisava de ler mais. Tudo o que eu preciso de saber está neste livro. Sim. Que eu encontrei no Alfarrabista, sem 30 páginas. Em almanaques. Sim, em almanaques. Vou definir a filosofia do mundo em almanaques. Tenho aqui os dados estatísticos. Tipo, Sócrates, só sei que nada sei. Não é? Tá. Qual é outro filósofo assim conhecido? O Zizek, sim. toda a gente sabe. Passaste Zizek. de Sócrates para Zizek imediatamente. Zizek, cospe-se todo, não é? É o que sabemos de Zizek. Sim. Tens Já li livros de Zizek, mas sim, o que eu sei dele é que é um filósofo que se cospe todo e faz vídeos no YouTube. Sim. O Newton não é filósofo, mas caiu-lhe uma cena na cabeça, não é? Sim. E ele descobriu a gravidade. Até aí não havia gravidade. Ele descobriu que as coisas caíam. As coisas caem. E tem forças que fazem Ele estava situações. deitado debaixo de uma macieira a pensar na vida, não é? E de podemos fazer repente cai uma mashups maçã e disso. ele, as coisas caem. Caem e destroem-se, porque logo a seguir o Guilherme Tell mandou com uma flecha no meio. Ele Sabes o estava que no era? mesmo sítio. Mas podia mudar a história da ciência se o Guilherme Tell tivesse acertado na maçã exatamente no momento em que ela estava prestes a cair na cabeça do Newton. O Newton nunca... Ou seja, podíamos estar a viver neste momento num mundo sem gravidade. Sim, na Idade Média ainda, em que a física ainda não tinha desenvolvido Sim. a esse ponto, não tinha havido essa revolução paradigmática da física em que alguém descobriu de repente que as cenas caem. Se o Guilherme Tell tivesse tipo impedido a maçã de cair na cabeça do Newton. Tenho uma coisa para ti, que é, tendo em conta as teorias que existem e de pessoas que acreditam em coisas que parecem medievais, tipo terra plana, parecem medievais no sentido de que não apareceram na Idade Média, mas parecem da Idade Média, não é? Tendo em conta isso, qual é que achas que seria uma teoria que podia reavivar? Porque estas são novas, não é? A Terra plana. Mas se tivesses uma teoria que pudesse ser reavivada, qual é que tu optarias? Daquelas que merecia ter muitos seguidores nas redes sociais. Eu acho que havia uns nativos, não sei de onde, mas um povo primitivo que acreditava que o planeta Terra, que as pessoas moravam em cima de uma carapaça de tartaruga. Certo. Eu acho que era engraçado ver alguém voltar a reavivar esta teoria. Teres alguém com a internet a reavivar essa teoria, não é? Sim. Essa era e boa. acreditar mesmo, não é? E dizer que era uma conspiração quando os satélites chegaram ao espaço e não filmaram a tartaruga. Ele dizia que era uma conspiração. Que eles estavam a evitar filmar essa tartaruga. Eu gostava de uma modernização do Adamastor. O Adamastor passou a viver no canal de Suez e está a dar ali os toquezinhos aos barcos para eles ficarem assim inquinados. Sim. Havia uma teoria, de ser uma teoria Mas podia ser o Adamastor e o monstro do Lago Ness, não era? Podia ser os dois. Os dois. Podia ser os dois. Uma espécie de King Kong versus Godzilla no canal de Suez. Que era o Adamastor. Eles andarem a fazer pranks, não é? aos barcos. Podia ser. Darem-se só um encosto de ombro, não é? No barco. Pumba! E o gajo ficar ali encalhado. Sim. Cá está. Podia ser. Mas essas teorias desapareceram. Deve haver ainda alguém que acredita no monstro Loch Ness. Não, sim. Acho que sim. No Adamastor, se calhar não. Acho que sim, que essa teoria tens razão, caiu em desuso. Caiu em desuso, mas podia ser uma coisa... Alguém pegar nos Lusíadas e retirar o episódio do Adamastor, em que ele fala, e dizer, estão a ver? Está aqui um livro, o único livro da época, que mostra... Não existe nenhum outro livro onde diz que ele não fala.
Mas de onde é que terá surgido o Adamastor? É porque soa uma desculpa, não é? Eles falhavam a atravessar o cabo das tormentas e diziam, eu fiz o meu trabalho impecável, fui super competente, mas havia lá um monstro que Claro. rebentou com a caravela. Sim, Assim não vale. Chefe, a culpa não é minha. Tipo, eles chegavam ao rei, ele, há ali um monstro, não deu. Não Sim, deu. culpa não é minha. Tem ali um senhor que é gigante, ele é dono daquela zona. E o que é que ele faz? Faz isto, não é? Eles- E mete o dedo indicador e manda-nos a nau ao fundo. Sim, e o rei, pá, como o Infante Dom Henrique, sequer não é de tempo dele. Não é. Sim. É posterior. É. Tipo, eles irem lá com essa desculpa. Olha, desculpe lá, Do Infante mais Dom não Henrique é posso o fazer. bujador, Sim. não é? É, mais não posso fazer. Sim. Tipo, uma pessoa vai lá, está lá um monstro, e impedir-me de dobrar o cabo, eu não consigo. Mas tu tens muitos mapas dessa altura, do século XIV, XV. O problema dos navegadores era o quê? A partir do momento que passavas o Equador, deixavas de ver a estrela polar, que era o guia, não é? Sim. A estrela do norte, que te indicava o norte. E se ficavas sem essa visualização, como não havia meridianos, e o cálculo das latitudes ainda era mais ou menos, ficavam lá à toa. E Google Maps também. Não havia Google Maps, Não? nada. Nem GPS, nem o Capitão Phillips podia estar ali, e nem o Capitão Eagle. Tu sacavas um sextante. Sacavas, sim, ias à app, Sim, ao Google Play, sacar um sextante ou um quadrante, sim. ou um astrolábio, e fazias download disso. Eu no outro dia, numa daquelas dinâmicas de grupo que se fazem em formação, em que eu estive presente, uma das dinâmicas era um barco naufragava, onde estão lá as pessoas do grupo, e ou naufragava, havia um incêndio, e eles podiam salvar alguns objetos. Ou tinham de dizer quais eram os objetos mais importantes dos que sobravam. E um deles era o sextante. Eles todos, o sextante, tínhamos de manter o sextante. E eu pensar, tipo, vocês estavam todos a um sextante. É isso! Não, de repente as pessoas Depois dão-te ficavam o sextante para a mão, olha, doutorados em desenrasca. século XIV, não é? Sim. Eu vivo no século XX, tenho todo o conhecimento da história antes de mim, e deixa-me aqui apontar para as estrelas para eu medir o ângulo. Sim. Pelo Tipo, amor de Deus. estás num barco de borracha no meio do oceano com o teu sextante. Tipo, a coisa mais inútil do mundo. Não, isso era fixe. Sim. Isso era fixe. E achei piada, tipo, o pessoal raciocinar assim, tinha de me orientar. Os senhores da rádio estão aqui a apitar. Ok, então temos de acabar. É. Até à próxima. Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes.